Será que existe castigo maior que o peso da própria consciência? Hoje vamos falar de um dos maiores romances de todos os tempos, Crime e Castigo, uma verdadeira viagem nas profundezas do ser humano, escrito pelo maior nome da literatura russa até hoje, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski talvez seja o escritor que mais conseguiu trazer para dentro de suas obras um retrato fiel do contexto social da época que viveu, além de ser um exímio descritor da mente humana, e essa combinação é que faz toda a sua obra ser tão peculiar. Para a gente entender melhor, não só Crime e Castigo, mas toda a obra de Dostoiévski, é imprescindível que a gente lembre primeiro da Rússia do século XIX, um império gigante governado por um sistema autocrático, onde o czar representava a autoridade máxima. Nessa época, o país era predominantemente agrícola. Mais de 80% da população ainda vivia no campo sob o regime de servidão, semelhante ao que existia no feudalismo. Para piorar, sempre tem como piorar. No ano de 1853, o Império Russo se envolveu na Guerra da Crimeia, que, de forma simplificada, disputava territórios do então decadente Império Turco-Otomano. Guerra essa que, assim como as outras, além de exterminar muitas vidas, deixou um grande rastro de miséria. O atraso tecnológico e a insatisfação social também se tornaram forças motrizes para movimentos de oposição que tentaram abolir o sistema servil, principalmente a partir do ano de 1861, até culminarem na Revolução Russa, no século seguinte, em 1917. É na cidade de São Petersburgo, nesse contexto de atraso e de tentativa de industrialização e modernização, que se desenvolve a trama desse clássico. O protagonista, Rodion Romanovich Raskolnikov, é um jovem que se muda para a capital para estudar direito. Quando a história se inicia, ele é um ex-estudante, na verdade, já que teve que abandonar os estudos por motivos financeiros. Ele vive em situação tão miserável que, assim como muitos personagens da obra, muitas vezes ele não tem o que comer, vive doente e, quando não está no seu quarto minúsculo, um cubículo que aluga numa pensão no centro da cidade, ele está vagando sem rumo pelas ruas de São Petersburgo. São Petersburgo, capital do Império Russo na época, na verdade foi capital da Rússia por mais de 2 séculos, é tão minuciosamente descrita que pode ser considerada também como personagem da história. Essa descrição não é para encher linguiça, ela tem uma função elementar na construção da personalidade de Raskolnikov. A cidade é um caos pelo absurdo desordenamento urbano que foi causado pela explosão demográfica, tem um ar lúgubre, doentio, decadente, mesmo estando em ebulição, cheia de comerciante, invadida pela massa de trabalhadores, mas também de pessoas de toda sorte, doentes, sem rumo, sem ocupação, sem nada. Como eu disse, um caos. Devido à sua situação miserável, Raskolnikov é forçado a penhorar seus poucos bens, um a uma velha, Aliona Ivanovna, que vai sendo descrita de forma bem, digamos, desfavorável. Uma idosa agiota, doente, mesquinha, avarenta, cuja vida não valia mais que a vida de um piolho, segundo o livro. Inclusive, um dos personagens diz que dezenas de famílias até poderiam ser salvas da miséria com o dinheiro da velha, que por uma só vida, milhares de outras vidas seriam salvas da degradação. Raskolnikov tem uma teoria na cabeça. Ele acha que grandes figuras da humanidade infringiram leis para propor novas leis. Que Napoleão Bonaparte, por exemplo, foi taxado de criminoso ao utilizar meios ilegais, mas que isso possibilitou a formulação de novas leis que beneficiaram a humanidade. Isso distinguiria os seres humanos em ordinários e extraordinários. Os extraordinários suplantariam as leis vigentes para atingir ideais superiores. Raskolnikov se questiona que tipo de pessoa ele é. Na cabeça dele, ele pode ser uma pessoa extraordinária e começa a ponderar sobre a possibilidade de matar a velha agiota por um bem maior. E aí a gente entende um pouco do porquê de tantos detalhes. A consciência de Raskolnikov, meio delirante, busca todos os artifícios para justificar os seus atos. Dostoiévski escreve: a pobreza não é pecado, mas a miséria é um pecado sim. Sendo pobre, há quem ainda preserve a nobreza dos sentimentos inatos, mas na miséria, ninguém e nunca.
Mas parece que apenas os defeitos de Ivanovna e o estado miserável do nosso protagonista não eram suficientes ainda para deixar a consciência tranquila. Então Dostoiévski descreve ainda Raskolnikov como um homem de orgulho profundamente ferido quando soube das humilhações que sua irmã Dunya passou quando trabalhava em uma casa como governanta e foi acusada injustamente de ter se insinuado ao patrão. Depois que tudo foi esclarecido, ela resolve se casar com um advogado, um homem mais velho, não por amor, mas supostamente por dinheiro. Isso tudo para ajudar Raskolnikov a voltar a estudar. Raskolnikov então planeja a execução do crime com a alma atormentada e finalmente decide colocá-lo em prática, assassinando Ivanovna com um machado. Mas o estado de ansiedade dele é tão grande que as coisas saem completamente do seu controle e acaba tomando outros rumos. Crime e Castigo é impregnado de um naturalismo surreal que expõe um submundo grosseiro, onde todas as ações parecem ser extremadas, com personagens sombrios, muito humanos, outros com um espírito mais elevado. E como eu dizia no início, tudo isso se soma ao aspecto da cidade. A percepção sufocante que a gente tem da atmosfera da cidade vai correndo paralelamente à degradação do espírito de Raskolnikov. A cidade sofre com calor, com abafamento, com cheiros repugnantes, que também são características metafóricas da degradação, da depravação, do empobrecimento moral e espiritual dos personagens. Mas Dostoiévski não termina de demonstrar sua habilidade como escritor por aqui. Ele tece de forma muito habilidosa a dimensão psicológica do castigo, mas ele não se restringe somente ao protagonista. Na verdade, está expondo a miséria espiritual da humanidade. Quem também não faria algo de ruim se tivesse a certeza de que não seria punido? Raskolnikov vive atormentado, pois deseja calar sua consciência, mas ele tem raiva de si mesmo por não conseguir. Ele não se arrepende do crime em si, ele se martiriza por não conseguir domar a consciência e se entrega à polícia pelo cansaço de carregar o peso da própria culpa. O castigo do peso da consciência é maior do que a punição formal. O crime e o castigo, para Dostoiévski, ultrapassam o campo das leis. Elas pertencem mais ao campo moral e psicológico do que ao próprio campo jurídico. Crime e Castigo é sobretudo uma história incômoda de autoconhecimento. Aliás, toda a obra de Dostoiévski é assim. A gente mergulha na leitura, a gente pensa que está lendo Dostoiévski e de repente, como dizem, é ele quem está nos lendo. Tudo nesse romance, a história e os destinos das pessoas, suas emoções, suas ideias, tudo é vivido ao extremo, ao limite. Não tem nada tranquilo, pacífico. Tudo exige reconhecimento, reparação, redenção. E por falar em redenção, ela vem por uma personagem que é desprezada, tratada como escória da sociedade, uma prostituta chamada Sônia, que vivia também em condição miserável e que, por falta de trabalho, abraçou a prostituição para sobreviver e para ajudar a família a sustentar os irmãos menores. Raskolnikov confessa o crime a Sônia, achando que num primeiro momento ela iria entender pelo fato de ela não ser exemplo para a sociedade, pelo fato de ela ser apenas uma pecadora. Porém, Sônia tenta convencer Raskolnikov a confessar seu crime para a justiça e aceitar as consequências e acatar a pena para se redimir de vez consigo mesmo e perante a sociedade. É justamente a Sônia, a antítese do orgulho de Raskolnikov, quem abre o horizonte da possibilidade do renascimento espiritual dos indivíduos, da redenção e da expiação da culpa. Sônia, assim como a irmã de Raskolnikov, são as personagens desse romance que se sacrificam por terceiros, uma característica marcante das obras de Dostoiévski. Geralmente são pessoas marginalizadas, desprezadas, que fazem esse contraste com a crise moral ou identitária dos personagens centrais. Estejam prontos para perceber esses simbolismos fortíssimos dentro do texto. Raramente uma coisa quer dizer apenas uma coisa.
Dostoiévski é muito fera em contrapor personagens antagônicos e construir uma cadeia de argumentação bem frenética em cima disso, muito bem construída, que deixa a gente até sem fôlego ao terminar o capítulo. E isso é uma característica não só de Crime e Castigo, mas de vários títulos também. O livro O Idiota traz muito isso, Irmãos Karamazov muito mais, Memórias do Subsolo, Humilhados e Ofendidos, enfim. Ele dizia: chamam-me de psicólogo. Não é verdade. Sou apenas um realista, no mais alto sentido. Ou seja, retrato todas as profundezas da alma humana. Como não concordar? Raskolnikov, sofrendo o peso da angústia e da própria culpa, resolve se entregar. E aí ele é julgado e condenado a trabalhos forçados na Sibéria. E é interessante porque Dostoiévski faz questão de destacar que Raskolnikov, na prisão, conseguia dormir melhor do que quando estava em casa, devido ao cansaço do trabalho, coisa que era impossível antes, porque ele tinha muitos pesadelos mórbidos. Inclusive, o livro descreve um sonho grotesco em que ele é criança e assiste um cavalo morrer lentamente, sendo espancado com barras de ferro e chicotes. E isso é tão forte que até Nietzsche, que era grande fã de Dostoiévski, repete a cena em Turim, na Itália, onde se conta que após ver um cavalo ser violentamente chicoteado, o filósofo abraçou o pescoço do animal e começou a chorar desesperadamente. Dostoiévski exerceu uma forte influência na filosofia de Nietzsche, que incorporou algumas características e reinterpretou outras. A gente pode falar disso num próximo vídeo. Voltando, Raskolnikov achava até vantajoso estar preso, pois pelo menos ele tinha o que comer e não passava frio. Bem diferente do início da história, em que ele se cobria com um casaco velho e colocava todas as roupas íntimas dele, limpas e sujas, debaixo de um pequeno travesseiro para ajustar a altura da cabeceira. E é na prisão que Raskolnikov enxerga um novo sentido para a vida. Lá, ele percebe que viver é uma dádiva, como diz o trecho. Abre aspas. Mas havia agora em seus pensamentos algo inteiramente novo. Ele compreendia aquilo que Sônia lhe dizia muitas vezes, que a vida nos será dada como um presente. Obras geniais dificilmente têm algo solto nelas. O próprio nome Raskolnikov vem de divisão, de cisão, representando um homem dividido em todos os aspectos. Dividido entre a necessidade e a moral, entre fazer o bem e assassinar uma pessoa. A alma dele é dividida entre o orgulho e o arrependimento, enfim. Quem pode levantar a mão sem peso na consciência e dizer que não é assim? Esse é um clássico imperdível, com milhares de motivos para uma excelente leitura.